E agora vamos tratar da saúde, da nossa saúde. Estamos na altura, no pico quase das constipações e das gripes. É sobre elas que vamos falar a seguir. No Sociedade Civil, o diretor clínico adjunto do Hospital da Lapa, no Porto, David Martins, muito obrigada por estar connosco. Não sei se estamos já ou se estamos a chegar ainda àquilo que normalmente a Direção-Geral de Saúde nos anuncia como o pico das gripes e o pico de pessoas com este tipo de problema nas urgências. Já chegamos a esse pico ou ele... sim, estamos a chegar. Estamos a chegar, que geralmente acontece agora, não é? Entre janeiro e fevereiro. Em meados de fevereiro. É um tema realmente muito complexo, é um tema de uma atualidade, de uma grande atualidade, como todos sabemos, e acho que é um tema que continuamos a não entender como é que, mais uma vez, se não justifica esta superlotação que os hospitais, nomeadamente as suas urgências, continuam a ter. Ou seja, esta é uma situação que acontece anualmente e que é previsível, que é sazonal, tem sempre este pico agora, não é? Que tem uma grande previsibilidade. E, portanto, o que não compreende é o facto de, ao longo destes anos, não se ter construído respostas e não se falar, para as pessoas nesta altura. E não se falar em alternativas. Eu acho que elas devem passar pela prevenção. E continuamos a não ouvir falar na prevenção. Prevenção no domínio da educação, é nas escolas que começa. A saúde pública, pequenos dados podem ser administrados e orientados para os alunos. Educação nos cuidados que todos devemos ter no dia-a-dia, cuidados de higiene, desinfetar a mão, se possível lavar as mãos, que ainda é melhor, com uma enorme frequência, particularmente nestas alturas, e sempre, naturalmente. E entramos também no plano de vacinação. O plano de vacinação este ano contemplou gratuitamente nos centros de saúde utentes com mais de 65 anos e também utentes com diabetes. Por que não aumentar aos imunodeprimidos, aos doentes renais, aos doentes pulmonares, aos doentes cardíacos, aos doentes transplantados? Em resumo, por que não, no futuro, investir na prevenção e fazer, por que não, por exemplo, uma vacinação gratuita? A morbilidade, a mortalidade que existe justificam plenamente todas estas atitudes. E o que é facto é que, a senhora repare, em 2004 e 2009, que tivemos dois surtos de pandemia que não chegaram a evoluir para tal, mas estiveram em cima da mesa, houve uma atitude correta por parte do Governo, por parte do Ministério. Os centros de saúde foram mobilizados, porque são os cuidados de saúde primários que têm de combater o surto da gripe. Isto é um problema de saúde pública, não podem ser os hospitais, as urgências dos hospitais e ainda por cima os hospitais centrais a resolver este problema. Por que não utilizar, por exemplo, os hospitais com cariz de solidariedade social? Estou-me a lembrar dos hospitais das Santas Casas das Misericórdias, dos hospitais das Ordens Terceiras, nomeadamente aquele que eu represento aqui, o Hospital da Lapa, onde temos uma enorme possibilidade, e os outros também, naturalmente, que papel é que esses hospitais podem desempenhar? Podem dar apoio e podem aqui repor algum equilíbrio. Não é? Podem aqui repor algum equilíbrio. Porque realmente é preciso desmistificar tudo isto. Muita da gripe não é gripe, é um síndrome gripal. Quantos utentes recorrem, ou doentes recorrem a uma urgência com o síndrome gripal e saem de lá com a gripe? Não é? Quer dizer, acabam por entrar num espaço demasiado com muita gente, não é? Muita gente com problemas, alguns com gripe e às vezes uma simples constipação termina numa gripe assim, numa gripe na urgência do hospital. Termina numa gripe Nessas alturas mais difíceis em que se chegou a falar de pandemia, insistiu-se inclusive muito nessa altura num rastreio via telefone através da linha SOS Saúde. Esse rastreio
quase desapareceu ou já não se voltou a falar dele. Evitava essa questão que está a falar agora. Ainda existe. Mas as pessoas têm presente, os cidadãos, que devem recorrer provavelmente a essa linha antes de ir para a urgência? Eu acho que outra das falhas neste momento por parte do Ministério é a pouca divulgação. É orientar os portugueses. Pouca orientação. Em 2004 e 2009 isso foi feito. Foi feito e foi muito bem feito. Por que não fazê-lo agora, não é? Nós temos uma medicina de excelência, temos colegas de grande competência, hospitais de referência, os nossos hospitais privados, particularmente, como referi há um pouco, de solidariedade social, podem dar uma grande ajuda, mas tem que ser feito um rastreio. Esse rastreio compete ao atendimento nos centros de saúde. Os centros de saúde têm que estar organizados, têm que fazer o despiste, os cuidados de saúde primários são a primeira linha no combate, não é? A barreira imunitária é muito importante, a prevenção é a vacina, não é? A vacina deve ser, ou devia ser no futuro, acho eu, perante este pandemónio, devia ser gratuita para todos. Poupava-se muito mais em sofrimento e em despesa pública, não é? Portanto, é preciso organizar os serviços e o processo e passar a informação também aos cidadãos. E os hospitais. E isso acabaria com estas dores de cabeça que temos tido nas urgências. E é evidente também, os hospitais também têm que estar devidamente equipados e preparados, não é? Isto não é nenhuma novidade. Isto não é nenhuma novidade, até como aos incêndios, também se sabe que vai haver incêndios, a gripe estará aí para o próximo ano, melhor ou pior, mas estará cá. Por que não preveni-la? Por que não preveni-la? Já agora, porque são sempre questões que as pessoas levantam, esta é a altura pior da gripe. Porquê esta altura? Porquê que esta é a altura pior do ano, nesta matéria? Esta é a altura pior do ano porque, não só pelas condições climatéricas, não é? Porque a gripe atinge preferencialmente zonas temperadas, como é o nosso caso, mas em períodos de maior intensidade de frio, não é? O vírus tem mais probabilidade de sobrevivência e de chegar aí, num ambiente frio. Está mais ativo, é isso? Está mais ativo e tem mais possibilidade. Depois ele vai decrescendo a sua própria atividade, a sua virulência, a sua transmissibilidade e depois vem o declínio ao pico e, portanto, virá o declínio. O pico que se conta que seja agora no Carnaval. Falou de uma questão aí muito importante, que é a questão da vacinação como prevenção, sobretudo para as pessoas que são doentes, ou têm doenças crónicas, ou têm já uma determinada idade, ou têm problemas respiratórios, por exemplo, e pareceu-me que, na sua opinião, isto devia ser muito mais alargado a uma população que não está ainda debaixo dessa vacinação. É importante também percebermos, porque às vezes depois as pessoas levantam essas questões, nós levantamos essas questões, que a vacina não protege completamente contra uma constipação ou uma gripe. Podemos ter uma gripe, apesar de estarmos vacinados, não é? Não. Há vacinas que sim. Neste caso, não. A vacina da gripe é feita com 3 estirpes anualmente. E são 3 estirpes do vírus influenza A, B e C, que se pensa que serão os vírus que irão estar presentes na comunidade no período sazonal. Sim. Mas é evidente que pode haver, e há quase sempre algumas falhas, porque o vírus da gripe, como muitos outros, tem uma mutação, mudam, alteram-se com uma grande facilidade, adquirem uma característica, por pequena que seja, diferente do anterior, e isso já cria alguns problemas. E as vacinas têm que ser produzidas com antecedência, porque demoram algum tempo a ser produzidas, não é? As vacinas deviam estar, e normalmente estão, e é assim que oficialmente 3 meses antes do período sazonal. Têm que estar? Devem ser administradas a partir de outubro, no início de outubro. As vacinas têm uma proteção de longa duração? Qual é a proteção que elas dão? Protegem durante todo este período da gripe. A imunidade ficará durante todo o ano, pelo menos. Mas depois, de ano a ano, convém ser... De ano a ano convém haver um reforço e uma alteração, porque as estirpes, como disse, vão mudando. Qual é o papel, de uma forma mais clara, que, nomeadamente as unidades de saúde privadas, podem ter no apoio a esta época em específico? Há pouco falou-me do caso das Misericórdias, falou-me também dos hospitais privados, outros hospitais privados. Que papel é que eles podem ter aqui?
em concreto? É evidente que podem ter um grande papel. O Estado também poderá pensar nisso no futuro, arranjar algum tipo de compensação para os hospitais privados poderem dar a mão, chamemos assim, e diminuir a carga dos hospitais públicos. Na prática é distribuir os doentes não só pelas urgências dos hospitais públicos, mas que eles possam ser atendidos nos hospitais privados. Por exemplo, em relação à ADSE, que é do Estado, não é? E que tem negociado com muitos hospitais públicos e não esquecer e aproveitar os hospitais onde existe solidariedade social, que são as IPSS, em que as coisas ainda serão mais fáceis, nomeadamente as ordens terceiras e o Hospital da Lapa, que é o que eu represento. David Martins, estamos quase a chegar ao fim e eu ia-lhe pedir, porque penso que será útil lá para casa, já falou aí um bocadinho por alto, falou da questão da vacinação, que é a proteção mais importante, mas para além disso, quais são os comportamentos diários que as pessoas deviam ter em atenção nestes dias mais frios e durante este pico de gripe para evitar o contágio? A gripe. E para evitar o contágio e a gripe. É evidente que uma boa higiene, evitar locais públicos de grande aglomeração, evitar nas horas de ponta os autocarros, os mercados, os hipermercados e outras estruturas em que há uma grande acumulação de população, salvaguardar os outros, isto é, quando alguém tosse ou espirra, porque é por aí que se faz não só, mas grande parte do contágio, haver o cuidado de andar sempre com um lenço, se possível até um lenço de papel descartável, que se utiliza e há uma proteção, e isto nem sempre é feito. Lavar as mãos com muita regularidade. As mãos são um veículo não só em relação à gripe, como à imensa maioria das doenças. Portanto, desinfetar as mãos, mas acima de tudo, lavar as mãos com muita regularidade. Protegerem-se do frio, naturalmente, e, evidentemente, não entrar em alarmismos. Quer dizer, a gripe é uma entidade clínica de respeito, realmente muita gente morre, mas os que morrem são normalmente situações com outro tipo de complicações e que depois bactérias e outras situações oportunistas acabam por se instalam e que as defesas estão mais em baixo nessa altura. David Martins, muito obrigada por ter vindo à Sociedade Civil, pelos seus conselhos e também por toda a informação que aqui nos deixou esta tarde.